Nós já fizemos a nossa meditação. A gente fala isso para o pessoal depois que assistir isso, se acostumar a fazer 10 ou 15 minutos de silêncio. Se a pessoa não estiver entendendo o que é meditação contemplativa, não tem problema. Se ela não aguentar 10 minutos, ela faz 3. Mas porque muita gente vai chegar nesse material depois sem preparo, sem ter estudado adequadamente. Vai ter gente que vai fazer isso, né? Mas aí vai ver a seriedade do assunto. Quem sabe começa a acordar. Porque a meditação contemplativa ela pode ser de 2, 3, 5 minutos, mas essas da aula a gente faz de 10, de 15, no silêncio ali, contemplando e reconhecendo a existência da presença aqui agora e procurando nela descansar, né? Então a gente tem todas as aulas, a gente fez 2, uma aula ou outra, a gente fez 3, mas a maioria das aulas a gente fez 2 meditações de 15 minutos. O pessoal do vídeo saber que antes de começar a aula a gente faz essa meditação, e quando acaba a primeira parte a gente vai para o café, depois tem a segunda meditação, né? Porque com certeza benefícios de entendimento, de percepção e de harmonia na vida diária de vocês desde o início deste curso, né, são colhidos da onde? Dentro dessa contemplação coletiva que nós. Porque desta parte da meditação contemplativa que nós fazemos aqui na classe, quem tiver acesso às aulas não vai compartilhar disso, porque não está aqui. Que possa de alguma forma, né, pegar um rainho de sol dessas contemplações e se beneficiar disso na casa deles, mas tem que estabelecer a prática. Porque hoje é a última aula do ano de 2019, hoje é dia 14 de dezembro de 2019, aula número 18, foram 18 aulas quinzenais, né? No começo a gente sempre estranha mesmo, foi um começo, que nem o começo do curso de terapia lá, eu falei, não sei como é que vai ser isso aqui, sei que nós vamos ler esse livro, vamos explicar. Agora a gente já sabe o que está fazendo. Então foi um estudo profundo, está sendo, né, porque ainda não terminou, vai continuar a partir de fevereiro, um estudo profundo do caminho infinito, falando de princípios da prática aqui dentro e alguma coisinha de trabalho com a sombra. Mecânica quântica raramente foi falado alguma coisa aqui, porque a gente começa a ver a metafísica das entrelinhas dos ensinamentos. Joia. E eu quero começar essa aula, como é a última do ano, falando do significado do Natal, né? Porque o Natal, até me veio isso no início da meditação aqui. Natal significa terra natal. Embora a cidade que Jesus nasceu, Belém, seja considerada terra natal, toda terra, todo lugar que alguém nasce é chamado de terra natal. Aonde você nasceu, aonde é sua terra natal? Mas terra natal tem um significado espiritual e o ser humano não entende. Natal é onde o indivíduo nasceu, certo? Então Natal significa nascimento ou renascimento, porque embora vamos falar de nascimento, o ser humano chega nessa vida pequenininho, mas ele veio de algum lugar, é um novo nascer para ele, para aquela consciência que vai despertar mais um pouco. Então é um renascimento, mas é um renascimento humano e não um renascimento espiritual, porque o renascimento espiritual só pode ser conduzido de forma consciente e através de uma escolha pessoal, né, inviolável, uma escolha pessoal sem volta, uma escolha pessoal inquestionável, para que o ser humano possa dar início ao renascimento pelo Espírito. No sufismo se diz que o iluminado é 2 vezes nascido. Ele nasce e nasce de novo, quando ele renasce pelo Espírito. Tem aqui um capítulo do Joel aqui, lá no fim do livro. 2 vezes nascido. Não vamos nos preocupar com o tempo, vamos deixar essa aula correr e ver o que vem. Já começou desse jeito, né? O capítulo 12 de O Caminho Infinito, o capítulo 12, cujo título é A Nova Jerusalém, é quando o indivíduo começa a perceber que o lugar em que ele está é solo sagrado. Nova Jerusalém não é lá Jerusalém, não.
é a Jerusalém da descoberta individual do Cristo interior, e que o lugar que pisa, seja onde for, em qualquer lugar do planeta, é solo sagrado. Não é manifesto do vácuo quântico, o planeta todo, o chãozinho que nós estamos andando? Então é solo sagrado. Só que só entende isso quem entra para a vida mística, quem começa a compreender a existência de um poder e a permanecer neste um poder, que é um não poder humano, portanto não é um poder que possa ser usado pelo ser humano, é o ser humano que está nesse processo que é usado por este poder, pois ele é canal de consciência da presença de Deus, canal de consciência da presença da harmonia, diante de qualquer circunstância. Então ele vai aprendendo que ele está no mundo e não é do mundo, que o lugar que ele está é solo sagrado. Como eu disse, ninguém estuda Joel para um dia se tornar praticante. Nós estudamos Joel para assumir a prática todos os dias. E não interessa quantos mestres já teve aí no planeta Terra. O Buda é do mesmo nível de Joel, mesmíssimo, ensinamento 100% igual. Todos os mestres verdadeiros, avatares, mestres ascensionados, que eu já falei, né? A literatura que existe de mestres ascensionados por aí é tudo bobagem. Pô, prece de mestre ascensionado, não existe isso. Mestre ascensionado, Serapis Bey, Saint Germain, etc e tal, Hilarion, eles ascensionaram pela descoberta da mesma consciência, um poder, uma consciência onipresente. E vocês acham que ele ia canalizar e ia dar mensagem furreca para nós? Se eles canalizassem, eles iam dar mensagem da presença. A mensagem da presença não é canalizada por nenhuma entidade, somente pela própria presença onipresente, descoberta por um ser encarnado que entra em contato com ela. Então qualquer um que passou fez isso aqui. O Jesus, os profetas, os ascensionados, o Joel. Então quando eu falo de Joel, eu não estou levantando Joel acima de Jesus. Todos eles tinham o mesmo ensinamento, o mesmo. Ninguém é mais que ninguém. Só que tem outros mestres e professores na humanidade aí, que ainda estão nos esoterismos e misticismos e nas técnicas. Nada contra, eu vou falar disso na aula 4 da Data Limite, que vai ser importante. Nada contra, certo? Mas eles estão na dualidade, do mesmo jeito que a espiritualidade mais próxima ao planeta Terra está na dualidade. Vamos voltar a falar do tema, né? De Natal, Terra Natal. Então, o início desse estudo é descobrir que nós estamos em solo sagrado. O Natal humano de 24 de dezembro, ou esta época do ano, porque nós já estamos nessa atmosfera aqui no dia 14, né? Natal, o Ano Novo, porque o Ano Novo também tem um significado espiritual e as pessoas não sabem. O Joel fala disso, né? Nessa época aqui não fica todo mundo mais suave, tá chegando as férias, vai entrar o 13º e eu vou para Praia Grande, né? E eu vou para Copacabana lá, ver os fogos estourar e tal, e eu vou beber, eu vou chapar, que legal, né? Férias, não tem aula nas faculdades, nas escolas, a maioria das pessoas está de férias, né? O trânsito diminui porque não tem aula. Olha só, o moral das pessoas sobe, a autoestima sobe um pouco, fica todo mundo num clima fraterno, né? As famílias se aproximam mais, algumas desculpas são pedidas. Então as pessoas vão para as lojas, vão para as compras, a gente vê os enfeites de Natal na rua, clima natalino, certo? Elas entram nesse clima, nessa atmosfera de Natal, para comemorar o Natal. Muita gente comemora isto como o nascimento de Jesus, mesmo porque nem teria porquê, eles nem sabem o que significou a vida dele. Porque, o Jesus, vamos amar Jesus como ele nos amou. Foi o invisível nele que nos amou, não era amor humano de Jesus. Jesus nunca teve amor humano por ninguém, que nem o Joel. Não sinto amor nenhum, que amor é esse que vocês falam aí? Quando Jesus começou a perceber a presença, e ele disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, era o invisível, ou a presença nele dizendo, porque o eu maior ou o invisível nos ama, por isso ele nos sustenta, manifesta. Então na prática, quando eu tenho paciência, compreensão, levanto Cristo no outro, no projeto, no levanto a espada,
É o amor do invisível se manifestando através de nós. Por isso que nós não temos o direito de expressar impaciência. Uma coisa diferente é na aula, dar umas pauladinhas e falar desse assunto com energia e com garra. Muito pastor faz dessa forma, não é? Muito palestrante não vai lá e vamos lá e não sei o quê. Por que eu não posso fazer? Não é verdade? Algo me move a falar disso com energia. Eu estou criticando aqueles que estão em outras crenças? Não. Isso é falado para tocar aqueles que já estão de saco cheio e podem estar preparados para esse assunto. Né? E o próprio Jesus, né? Por que me dizes bombom, pai? Por que me chama de bombom? É o pai que opera em mim. Chicote, então ele não ficava aceitando chaleira, tá? Muito obrigado, mestre, não sei o que. Ele não agradeça a mim, agradeça ao Deus que está dentro de você, que está aqui em todo lugar. Ele estava tentando abrir os olhos da pessoa que a gratidão ou a graça de Deus é uma coisa onipresente, né? Então, voltando a falar do Natal. Então, nesta época do ano, há esse clima amistoso de harmonia e com certeza há um alívio de uma tensão psicológica geral, ou da sombra, ou do inconsciente coletivo em todo o planeta. Entra todo mundo no clima de harmonia, não 100%, certo? Porque o planeta inteiro, agora vão estourar os fogos na China, agora na Austrália, vamos ver na televisão, olha lá a virada do ano, não sei na onde, todo mundo lá, uhul e tal. Então, mas isso é vivido só nesta época do ano e do ponto de vista humano. Mas existe sim uma fraternidade, uma leveza, uma amistosidade, um clima, uma esperança e uma expectativa de um ano novo melhor, mais próspero e com mais paz. Mas como essa expectativa é humana, o que acontece no ano seguinte? Os mesmos problemas da vida humana. Porque é um Natal humano, é um ano novo humano, é um ano novo que, embora haja, olha só para você ver, o significado de Natal e Ano Novo é tão forte espiritualmente que ele move o planeta na direção de uma atmosfera de ar fraterna. Obrigado, Fernando. Fraterna, certo? E isso é significado espiritual, porque o Natal é o renascer pelo Espírito, deveria simbolizar isso. O Natal é a descoberta de que estamos em solo sagrado, certo? E o ano novo espiritual é quando o indivíduo renasce e todos os dias para ele é ano novo, que nem o Joel fala, né? Desejaria que o teu ano novo fosse todos os dias e não apenas no final do ano. Então, quando a pessoa entra pela prática e aprofunda, trabalha suas sombras e começa a praticar a presença, vê os seus conflitos internos começarem a ser diminuídos e uma nova visão da vida se abrir diante dos seus olhos, quando ele chega no Natal e no Ano Novo, ele participa da reunião familiar com outros olhos, ele vê o Ano Novo virar com outros olhos, porque ele está em pé na janela e olha os fogos e sabe que está na presença, que está em solo sagrado e o planeta não sabe. E ele só tem um pensamento: o que virá por diante? Se eu não sabia o que eu vivo hoje, da onde isso vai dar? Porque ele sabe, tem mais outros sabendo, e tem mais outros sabendo, e todos que ficam sabendo desse assunto, eles sabem que em alguma medida não são mais eles que vivem, mas o Cristo que vive neles, porque a prática nos ensina a assumir isso. Então, aonde vai dar isso? Né? Aonde vai dar isso? Esse é o significado de Natal e Ano Novo. É espiritual, nunca foi material. Nunca foi material. Jesus, na conversa com Nicodemos, ele fala: é necessário que o homem nasça de novo. É o Espírito. Então, o significado do Natal é renascer pelo Espírito. Não é o nascimento do Jesus, é o nascimento da consciência crítica no ser individual. Este é o significado de Natal. Essa aula aqui de hoje vai inteirinha para o YouTube. Um presente de Natal é o título da aula. Né? Eu achei que o último trabalho ia ser o de domingo lá, não é para uma palestra, mas não vai ser esse aqui. Então este é o significado de Natal. Por isso há fraternidade e certa concórdia na humanidade nesta época do ano. Certo? Então não é para festejar, é lógico que a gente festeja humanamente, o praticante ele festeja espiritualmente, porque essa festa dele é quase todos os dias em algum grau,
certo? Ele está praticando e tal, ele está desenvolvendo a prática, ele está compreendendo este estudo. Ainda eu admito, e eu sei muito bem disso, ainda é pouca gente compreendendo esse assunto no nível que vocês estão compreendendo aqui. Do YouTube é pouquíssima gente que está compreendendo o assunto dessa forma, pouquíssima. A pessoa não pode se conformar em assistir às minhas aulas. Ela tem que partir para o estudo dos livros do Joel, né? Se o indivíduo passar um ano inteiro e tiver lido um livro uma vez, é menos que zero. Menos que zero. Está se enganando, né? Em um ano ele tem que ter lido ali 3 ou 4 livros, pelo menos 2 vezes cada um. E se ele fizer menos que isso, sei lá, ele deve estar numa condição particular em que ele não pode mais que isso, e nós não devemos criticá-lo. Mas em um ano ele tem que ter lido 3 ou 4 livros, pelo menos 2 vezes. Isso fora um audinho quase todo dia ali, né, do canal do Caminho Infinito Português. Porque quando a gente está ouvindo áudios do canal do Caminho Infinito Português, nós estamos em oração e vigília. Vocês sabiam disso? Aquele momento ali é um momento, não é estudo, é um momento de aprendizado de oração e vigília, porque aquilo pode ser perfeitamente levado para a rotina. As pessoas têm, a maioria tem dificuldade mesmo que está chegando nesse assunto, a aprender sobre oração e vigília e meditação contemplativa. Na medida do possível, esse assunto vai ser falado, explicado, até na data limite mesmo, vai ter uma boa pegada disso depois da aula 4, né? Que a aula 4 vai falar de ecumenismo e religiões. Aí mais uma vez ali eu vou mostrar que eu não estou metendo pau nas religiões, que o ecumenismo não é transformar todas numa só, todo mundo entender esse assunto aqui da noite para o dia, mas vamos entender princípios espirituais e que eles sejam ecumênicos. Cada religião vai continuar a mesma. Eu não vou entrar nesse assunto aqui, que eu vou tratar ele com a devida propriedade na aula 4 da Telemídia. Porque vou só fazer um lembrete da tal da sombra. Qualquer incômodo sentido em nós, venha de quem quer que seja qual for o problema, não adianta culpar o outro, é sombra nossa, é responsabilidade do praticante. Ele pode cometer escorregões por um tempo, ou por um tempo mais longo, não importa, desde que ele saiba que a responsabilidade é dele e que não importa qual é o tamanho da sombra do problema externo com alguma coisa, pessoa ou situação. Na verdade, o problema é dele. Se ele tem Deus dentro dele, a resposta está ali. Pai, tenho aqui um problema diante de mim. Se é que o reino de Deus está dentro de mim, aqui está a solução. Gente, estabeleceu o grau 1 da prática, que eu falei no final dessa aula do co-criador aí no dia 8. Se a gente fizer 4 ou 5, importante isso que eu vou dizer, se a gente fizer 4 ou 5 meditações por dia, todos os dias, como diz a carta de Joel, seu filho santo, conscientizando a presença de Deus, descansar na presença, existe um Deus dentro de mim, mais perto que o ar que eu respiro, e eu não preciso me preocupar com nenhum problema da vida humana. Por isso que Deus sabe das minhas necessidades. Não é um Deus que sabe que Ele vai atender as minhas necessidades. Deus é manifestação harmônica de um Espírito perfeito. Eu preciso entrar em comunhão com a compreensão disso. E essa comunhão é estabelecida através de palavras e pensamentos. Ela começa no campo do mental, mas não é poder da mente, poder do pensamento positivo. Nós começamos a habitar na palavra, na mente, a mente preenchida pela verdade, como tem uma aula de Joel lá no canal do Caminho Infinito Português. Aqueles momentos, compreendamos isso fica bem claro para a audiência também, para compreender a meditação contemplativa e praticar ali 4 ou 5 vezes por dia, de 3 a 5 minutos, porque vai ter as outras, certo? 30 segundos, tá, aqui e ali, 10 segundos, aqui e ali. Reconhecer que a presença vai à frente, que ficou atrás como influência benéfica para qualquer pessoa naquele ambiente que eu acabo de sair, isso deve ser rotina na vida do praticante, rotina, né? Mas as 4 ou 5 meditações de 3 a 5 minutos contemplando a presença, isso para o primeiro ano de prática. No segundo ano de prática a pessoa já passou para outro nível, já está fazendo algumas outras mais longas, nem que seja 2 ou 3, de 15 ou 20 minutos, mas ela vai manter aquela de 3 minutos 4 vezes por dia, conscientizando a presença divina
dentro de si, ao seu redor, em tudo e em todos. Por quê? Ela não vai sentir a presença divina, ela não vai produzir a presença divina, ela não vai usar. Arquétipo. Vamos por aqui, que é isso aí. Né? Ainda passou empinando ainda. Né? Eu sei que eu sou motoqueiro, eu sei que ele passou empinando. Então se eu não vou ter intenção nem de curar, nem de melhorar, e nem de mudar ninguém ou nenhuma situação, mas então como é que eu faço a prática? Como que é isso? Como que Deus vai agir na minha vida? A ação da presença de Deus é a paz dentro do seu próprio ser, consciente da presença. Certo? Se eu fechar os olhos e por trás das palmas, estou dando uma palhinha daquela live que eu falei que eu vou fazer daqui a um tempo aí, sobre meditação contemplativa, certo? De presente de Natal. Quando eu estou ali dentro, contemplando a realidade da presença dentro de mim, em tudo e em todos, porque não é o campo unificado, aonde que ele está? Ele é onipresente, é só elaborar isso com conhecimento abstrato de mecânica quântica. Puxa vida, o campo unificado é onipresente, habita em tudo e em todos, ele é o Pai. Nossa, todas as pessoas que existem são todas manifestas dessa energia, são meus irmãos desse Pai. No começo da prática ele pode ter esse raciocínio de forma intelectual, mas no avanço da prática, né, pode demorar 1, 2 ou 3 anos, ele vai sentir isso de repente em alguns momentos do dia, ele sabe e sente. Então ali não tem pensar, pode ter pensamentos do ego de crítica e julgamentos, mas é emoção zero de crítica e julgamento. O inimigo está na mira, né? Como é que é a frase lá do revólver? O inimigo se esconde atrás da sua dor, abrace a dor e você vencerá o inimigo. Eu devo abraçar a sombra, seja ela qual for. Né? Então, oi? Dizendo mais profundamente assim, agradeça aquele cara que está te agradeça. Toda sombra é um mestre. Então, chama a sombra de conflito interno. Tudo aquilo que te incomoda ou externo é conflito interno. não existe a sombra do inconsciente coletivo, é egrégora planeta Terra. É uma metáfora e um jeito de nós dizermos. Obrigado, Samira. A sombra sempre é interna, a sombra sempre é um conflito interno na consciência. Então o que é a egrégora do inconsciente coletivo? É uma dimensão da mente do ego, é o mundo do inimigo na mente do ser humano, e não no externo da vida do planeta Terra. Eu quero ler um trechinho aqui, que a gente falou lá na aula. Aqui, o Joel, quando ele estava no grau 1 da prática, mas já curava e tal, ele começou no grau 1, o grau 1 avançou rapidamente, certo? Ele dizia aqui, ó, a partir deste momento, trecho do Jornada Espiritual, a partir deste momento, quando ele iniciou a prática e começou a perceber a presença e algumas curas, havia dois homens a partir deste momento. Havia Joel, um indivíduo sempre pairando em algum lugar no fundo, mas mostrando tendências que continuamente levaram a muitos erros humanos de julgamento, muitas discórdias humanas, mas felizmente apenas aparentes para si mesmo e em intervalos. Né? Já ficando consciente da presença, dos escorregão, é isso que está falando aqui. Então ele cometeu muitos erros humanos, erros de discórdia humana, de julgamentos humanos, mesmo iniciando a prática e conhecendo os princípios, né? Então a pessoa não pode se condenar por esses erros, mas ela tem que ter paciência com ela mesma e seguir adiante na prática. Pegar esse barquinho dela aqui, o barquinho individual, olhar para os faróis no mar, nesse mar revolto da vida humana, e seguir em frente guiado por esse farol, porque esse farol é a presença. Cada praticante bem estabelecido na prática é um farol no mar dessa ilusão da vida terrena. Não que a vida humana no planeta Terra é ilusão. Ilusão é o que está em nossa mente, de dor, sofrimento, carência. Ó, muitas discórdias humanas, né, o Joel passou, mas felizmente apenas aparentes para si mesmo em intervalos. Por outro lado, havia o indivíduo que naquele dia da revelação ou regeneração
foi ordenado como curador espiritual. Alguém ordenou? Sir Joel pôs a espada assim no ombro dele, tu és agora o curador. Não, essa ordenação é dentro da consciência. Tem uma frase anterior aqui, ó, anterior a essa. Essa foi uma experiência diária, ou seja, eu começar a curar pessoas. O único problema é que eu tinha poucos clientes e muitos pacientes. Uma transformação havia ocorrido. Onde isso aconteceu? Aconteceu em minha consciência, não em qualquer outro lugar, não do lado de fora. Era o mesmo indivíduo, ou mesmo Joel, cujo pensamento inteiro era de negócios e prazer. E mesmo assim ele estava na prática e estava obtendo resultados. Olha só, é lógico, né, que os seus pensamentos de negócio ou prazer, com o avanço da prática, começaram a ser melhor vigiados pelo próprio aperfeiçoamento da prática, mas não havia problema nenhum nisso. Ó, de repente, todo o seu pensamento estava em Deus e na cura. O mesmo indivíduo, que mesmo indivíduo? O mesmo indivíduo que, enquanto pensava de negócios e prazer, também estava desenvolvendo a prática. O mesmo indivíduo, apenas como uma transformação, tal como ocorreu na experiência de Moisés, uma percepção da verdadeira identidade. Essa percepção da verdadeira identidade é assumir: existe um Cristo dentro de mim, a presença está mais perto que o ar que eu respiro. Não sou eu mais quem vivo. Não vivo o Cristo na totalidade, mas já é o Cristo que vive minha vida. Tem uma frase do Caminho Infinito que diz: somente o Cristo em nossa consciência pode enxergar a realidade por trás das aparências e retirar-lhe os espinhos. Então a gente vive dois mundos. É inevitável, é grau 1 da prática, devido ao estabelecimento da prática. Aqui, ó. Tal como ocorreu na experiência de Moisés, uma percepção da verdadeira identidade, uma experiência que deve ter ocorrido na mente de muitos outros antes e depois. Muitos outros antes e depois começaram do mesmo jeito que o Joel, cometendo muitos erros humanos, mas reconhecendo a verdadeira identidade de seu ser, um Cristo interno. Se eu existo e eu sou manifesto, estou aqui, sou átomo, sou manifesto do vácuo quântico, do campo unificado ou da presença, quem sou eu? Eu sou o fulano da Silva, cheio de problemas humanos, ou eu sou manifestação da presença? Voltando na pegada da meditação, estabelecer meditação contemplativa, 4 ou 5 vezes por dia, de 2, 3, 4, 5 minutos, descansar na consciência da presença de Deus. Existe um Deus perfeito aqui agora, Espírito onipresente, que manifesta tudo e todos. É manifestação de meu próprio ser. Até o escuro por trás de minhas pálpebras é a presença. Eu olho para a presença infinita de Deus aqui agora, no escuro de minha meditação. Até o escuro da meditação é a presença. Está olhando Deus. Está sentindo o corpo descansar ali? Está sentindo Deus manifesto como seu próprio ser. Como é que não está sentindo a presença? Essa é a primeira ficha que tem que cair de que está na presença, está vendo e sentindo. É impossível estar fora da presença. É impossível estar fora da presença. Nós podemos ficar conscientes dela, porque nós não sabíamos que nós estamos dentro desta presença infinita, desse mar infinito da presença divina, que é o campo unificado. Certo? O campo unificado é para lembrar sempre a turminha da mecânica quântica, para ter uma forma abstrata de poder contemplar essa presença e saber que está no Espírito infinito. Então, eu posso descansar no Espírito de Deus dentro de mim, aqui e agora, porque a natureza do sentimento deste ser, infinito e onipresente, é pura paz e harmonia. Eu descanso na paz e harmonia que já existe dentro de mim, e isto também é a presença de Deus. E outras coisas que a pessoa pode ir contemplando. Aí ela descansa, procura um descanso. Tudo isso é dito lentamente, calmamente. Que nem o Joel diz, né? Palavras e pensamentos não têm poder, mas nós nos utilizamos de palavras e pensamentos para entrar na atmosfera da presença, para poder descansar nela. Porque é através de palavras e pensamentos que nós temos sentimentos humanos materialistas de preocupação, dúvida, dor, medo, ódio, raiva, e aquilo provoca emoção que cria a realidade materialista problemática da vida humana. Então eu preciso me utilizar de palavras e pensamentos para
descansar nesta presença, senão a mente vai ficar tomada por pensamentos humanos. Ela vai pensamento para abrir a via de percepção. Que é Exatamente. E não troca, né, professor? Porque precisa trocar. Lembra que você falou sobre essa questão? De precisa preencher para trocar. Precisa preencher para trocar pensamento. Olha só a profundidade do trocar pensamento. Não é botar um cancelado. O cancelado é para a turma da mecânica quântica que não quer estudar isso aqui. Certo? O permanecer na palavra é algo real e muito mais profundo e verdadeiro. Sandro, essa semana eu fiquei a semana inteira sem meu carro porque ele foi pro funeleiro e era para ter ficado pronto ontem, mas ontem, desde de manhã, nas minhas práticas, eu tava lá de boa, descansando, falei para você, muito barulho vindo, às vezes vinha muito barulho, aí de repente vinha assim, você sabe que o dinheiro é meu, né? Aí eu, beleza, aí de novo, umas 3, 4 você horas escutou da tarde, isso? você sabe que o dinheiro é meu, né? 5:30 da tarde fui buscar lá. O cara me mostrou umas 3 fotos do meu carro, tudo no escuro, dentro do galpão. Aí eu, beleza, já pensei uma merda. Não sei se nessa eu também cocriei, porque o carro já estava pintado, mas eu cheguei lá, o carro estava com umas 3 cores diferentes. Assim, uns 3 brancos diferentes, dava para ver nítido. Naquela hora, eu falei para ele, bom, eu acho que você já sabia que eu não vou levar o carro desse jeito, né, meu amigo? Fui enérgico, mas eu falei, eu acho que você já sabia que eu não ia levar o carro desse jeito, então eu vou te dar uma oportunidade de você chamar um técnico de ver como é que você vai resolver essa questão de cores, porque, tá vendo? Não dá pra eu levar o carro desse jeito, pra ver se ele... Aí ele, porque não sei o que e tal, tá, então eu vou chamar um cara da Sherwin Williams, não sei o que, e o Bruno tava comigo, e eu só descansando. Aí o que acontece? Bruno... Sente a tensão, não é? Sim. Mas procura descansar. Aí tá, o Bruno ia vir hoje. Cara, fui chamado para fazer um trabalho em Sorocaba, vou ter que ficar lá o dia inteiro, não vou conseguir ir com você. Beleza, eu vou de Uber. Na hora que eu falei, eu vou de Uber, eu falei, o Uber que vai me pegar tá precisando de dinheiro. Eu tô tremendo aqui porque essa ficha tá me caindo agora. Aí eu peguei, fui na padaria, comprei as coisas e tal, e peguei um cara do Uber. Demorou, porque a distância é longa, né? Não é todo Uber que pega. Aí tá, eu conversando com ele falou assim, porque eu tenho a guarda dos meus 2 meninos e eu só tô fazendo esse Uber pra você porque depois disso eu vou pegar eles lá com a avó deles e porque essa corrida deu boa, deu R$123. A inteligência então, infinita não existe. De que me importa eu ficar com o meu carro agora ou pegar a semana que vem se tem gente que tá precisando de dinheiro? A inteligência infinita não existe desperdício. A nossa retenção e medo de gastar ou de pagar é totalmente contrário à prática. De verdade não faz diferença nenhuma pra mim, porque eu tenho meu marido que me leva pra onde eu preciso, entendeu? Mas eu poderia muito bem ter chegado lá pro cara e ter xingado ele como eu faria normalmente, pedir um outro carro, porque eu vou te mandar a conta. Eu falei, não, meu amigo. Podia ter causado de várias formas. Né? Eu falei desse jeito, falei, você já sabia que eu não ia levar o carro desse jeito. Ainda ele me olhou, tipo assim, eu já sabia. Eu falei, agora eu sei que você vai encontrar alguém, porque eu fui fazendo isso, falei, cara, ele é Deus. Então ele vai dar um jeito de resolver essa situação. E agora que vocês estão falando disso, e agora que eu fui. O pai tem a guarda das 2 crianças, está fazendo Uber no final de semana e falou, eu só peguei porque deu um valor alto essa corrida. Estou morrendo de vontade de fazer aulas explicando áudios do canal do Caminho Infinito Português. Certo? Não vejo a hora de fazer esse trabalho também. Se ele vai para o YouTube ou vai para a plataforma, não sei, porque não adianta jogar coisa muito refinada no YouTube, não. Coisa muito profunda. Que seja para aqueles que estão estudando mais sério. Certo? Com preço acessível, dentro da plataforma privada. Porque o áudio do Prosperidade pela Graça, parte 1. Já faz uns 6 meses que eu estou estudando alguns áudios. E essa semana eu ouvi, sei lá se foi a 40ª, 50ª, né? Só ouvi mais de 40 vezes esse áudio. Não repetidamente, mas aqui, ali, aqui. Eu ouvi de novo e falei, meu Deus, parece que eu não ouvi isso aqui nenhuma vez. Eu também passo por isso. E eu falei, o que é que tem aqui? Isso precisa ser explicado.
prosperidade. Eu já tinha entendido isso lá, mas eu vou dar um pitaquinho aqui. Eu entendi coisas mais profundas, mas eu vou dar o geral ali. O Joel diz que prosperidade espiritual não é acúmulo de riqueza humana, nem acúmulo de bens. Embora na prática, pela graça, isso possa acontecer. E normalmente acontece. Certo? Mas acontece porque o cara não deseja mais acumular bens e riquezas. Ele está vivendo tanto a paz do Cristo, que ele quebrou as limitações nele da falta. Ele não trabalha mais pela coisa. Ele trabalha na presença, seja qual for a atividade dele. Então ele diz que prosperidade espiritual é chegar a um nível de consciência em que você compartilha dinheiro quando for justo e necessário, mas que nada que te é necessário falta, nada para pagar suas contas, sua subsistência, certo? Se o indivíduo ganhava 1.000 e ele nunca imaginou ganhar 5.000, dali um tempo ele tem que estar ganhando 5.000, para ele estar pagando suas contas e sobrando, porque isso é a prática, isso é coisa de acréscimo. Bom, vamos ver se a gente dá um direcionamento para a aula aqui agora. Falamos do Natal. Vamos arrematar a questão da meditação contemplativa, 4 ou 5 vezes por dia, de 3, 4, 5 minutos. Se estabelece, descanso eu na tua presença é Espírito perfeito. Sei que não há um Deus que ouça minhas preces, nem nunca vai haver. Deus é a harmonia de um Espírito onipresente, e descanso eu nesta verdade. Não preciso me preocupar com nenhum problema da vida humana, nem meus problemas, nem de terceiros. Deus é amor infinito, inteligência infinita, de um Espírito onipresente, que habita dentro de mim. Isso é a natureza do Cristo, do Filho de Deus. E existe um Cristo dentro de mim, e eu descanso nesta verdade. Então, ele vai trabalhar ali uma elaboração da contemplação. Ele pode contemplar Salmo 23, Salmo 91, procurar o sentido profundo daquelas palavras, contemplar outras verdades, dizer lá: o reino de Deus está dentro de mim, Deus está mais perto que o ar que eu respiro. Problemas humanos não têm mais poder sobre mim. Só que vai ter que ter compreensão do estudo para que essas palavras sejam compreendidas mais profundamente dentro da meditação contemplativa, no silêncio, no secreto de sua mente, e aquilo vai virando um sentimento de descanso. Aquele sentimento de descanso não é psicológico, é a paz do Cristo se estabelecendo nele. A minha paz eu vos dou, não a paz do mundo, mas a paz do Cristo. Porque a paz do Cristo já está lá, o indivíduo não vai produzir, ele vai aprender a percebê-la porque está entrando em comunhão interna. Aí a importância da meditação contemplativa: se o indivíduo permanecer nessa prática, mesmo cometendo erros humanos, que a gente leu aqui, certo? Se ele estiver estudando, compreendendo, descansando adequadamente na presença, descanso na presença, ele não vai esvaziar a mente dele e escutar o ventilador, Ele vai esvaziar a mente dele de problemas da vida humana, mas vai contemplar Deus e coisas de Deus, um Espírito perfeito, onipresente, que habita em tudo e em todos. Não preciso temer por nada, só existe um poder. Ele vai elaborar e contemplar isso aí, certo, gente? Essa semana eu fiz isso com 2 pacientes no atendimento, e eu cheguei a verbalizar, porque eu estou percebendo a dificuldade. 3 anos que está esse trabalho. No último ano esse trabalho melhorou muito, certo? Foi o melhor ano deste trabalho até agora, tanto para mim quanto para os pacientes, quanto para a classe aqui. E a gente vai percebendo, começando a estar cedendo, tem um equívoco aqui na prática. Aí contemplei com algumas pessoas dentro do atendimento essa semana a meditação contemplativa, verbalizando um pouquinho. Os primeiros 2 que eu fiz essa semana me disseram assim: da onde você tirou essas palavras? Em que livro que está isso? Qual é o áudio? Eu falei: isso é criatividade da prática, aprimoramento da prática. Os áudios e os livros devem levar ao aprimoramento dessa compreensão para dentro da meditação contemplativa. Porque na hora que eles estão lendo ou ouvindo os áudios, faz todo sentido, mas não consegue elaborar dentro da meditação. Então não há uma atmosfera de comunhão com a presença. Aí não tem resultado. Porque não é usar Deus para ter um resultado, é entrar na atmosfera da presença e nela descansar, não dando poder aos problemas da vida humana, nem que seja só dentro da meditação. Então, se isso for estabelecido, devidamente estabelecido, dia a dia, semana após semana,
O indivíduo, mesmo com problemas humanos e cometendo erros, se ele estiver estudando dedicadamente, certo? Ele vai começar a perceber uma harmonia, de repente ele vai sentir uma presencinha, de repente ele pode ouvir uma voz silenciosa, ok? De repente ele vai perceber que ele lida melhor com as pessoas. O que mudou nele? A consciência, por ação da graça da presença nele, e não por poder da mente ou entendimento pessoal. Foi só dedicação na busca por Deus interno. Apenas isso. Apenas isso. Vamos lá, gente? Onde a gente parou no caminho infinito? No PDF 44. Quando a prece, mesmo afirmativa, último parágrafo dessa página. No livro, Não, no PDF. no livro da poesia. Deve ser 80 Esse e é- alguma coisa. Ah, eu quero só falar mais um trechinho. Eu falei que está faltando alguma coisa, está faltando alguma coisa. Onde é que está? Veio na hora. Vamos lá. Falei disso na aula do Co-Criador Consciente, agora dia 8, e vou falar de novo. Quando a mãe do Joel, ali com 7 ou 8 anos de idade dele, pegou ele pela mãozinha, levou ele nas lojas de departamento, para mostrar que não existia Papai Noel, Joel ficou decepcionadíssimo. Mas a mãe dele achou que era importante naquele momento fazer isso com o menino. Tá vendo, Joel? Não tem Papai Noel. Cada loja tem um homem vestido com uma roupa de Papai Noel. Papai Noel não existe, filho. Aí o Joel pendurou a meia dele na janela só por precaução, porque lá nos Estados Unidos pendura a meia na janela para Papai Noel pôr presente. Ele pendurou a meia lá. É lógico que dessa vez não tinha presente na meia, porque a mãe dele não pôs, para ele realmente cair a ficha, porque não tinha Papai Noel. Aí ele diz aqui, ó: minha mãe não me convenceu, então pendurei minha meia apenas por acaso. Por acaso aqui, por precaução, certo? A tradução não foi boa aqui do inglês. Aí o Joel dizendo, ó, Joel afirma, não tá, eu vou dizer Joel afirma porque a tradução às vezes não, às vezes tem que ter tino para fazer a tradução, para dar um sentido melhor. Aqui tá, ele continuou afirmando. No português seria melhor assim: Joel diz que, Joel afirma que, Joel nos ensina que, ia dar um sentido mais claro para o português. Joel afirma que ninguém pode nos convencer, porque a mãe dele mostrou que não tinha Papai Noel, e mesmo assim ele não acreditou naquele momento, duvidou. Olha só, Joel afirma: ninguém pode nos convencer, porque eu falei, eu devia ter falado melhor disso lá naquela aula, então estou trazendo para cá. Joel afirma: ninguém pode nos convencer de que nossas convicções devidas ao condicionamento precoce estão erradas. Ninguém vai ter o poder de convencer o outro de que as convicções dele, que foram condicionadas precocemente, o que é condicionada precocemente? Fizeram acreditar desde pequenininho que era daquele jeito. Paradigma. Ninguém vai convencer ele de que ele está errado naquela crença dele. Ninguém vai fazer isso por ele. E ele vai defender as crenças. Portanto, não tentem, né? Isso que ele quer dizer. E ele vai defender as crenças dele. Joel afirma: ninguém pode nos convencer de que nossas convicções, o que é convicção? Estou convicto, é assim. De que nossas convicções, devidas ao condicionamento precoce, ou seja, desde a infância, estão erradas. Ninguém vai convencer de que a gente está errado. Ninguém. Temos que, assim como ninguém pode nos convencer de que o Deus de nossos ancestrais não existe. O que ele está querendo dizer aqui? Que desde pequenininho a gente foi condicionado a acreditar num Deus externo que ouve minhas preces, mas não atende, de vez em quando ele não atende, não sei como é que é, e vamos lá, porque Deus, o filho espiritual é outro lugar, e aqui é si mesmo, aqui é vida material. Então, seja o que Deus quiser. Ninguém vai convencer o indivíduo que Deus é uma coisa diferente. Ele foi condicionado a acreditar num Deus externo em algum lugar para o qual ele dirige preces. Ele foi condicionado a acreditar que existe um super-humano em algum lugar, seja com qualquer nome for, que ele é Deus e que ele pode atender as preces dele ou não. E que quando acontece uma desgraça na vida humana, foi a vontade de Deus. Ele está condicionado a acreditar dessa forma. E ninguém vai convencer ele do contrário.
Porque afinal de contas é o Deus de nossos ancestrais, eras e eras acreditando nisso. Mas ele diz aqui, ó, assim como ninguém pode nos convencer de que o Deus de nossos ancestrais não existe, porque o Deus de nossos ancestrais é essa ilusão de um Deus que atenda a nossos pedidos, de um Deus todo-poderoso que está em algum lugar e etc e tal, enquanto ele é onipresente e é só amor, certo? Aqui, ó, temos que superar esses conceitos arraigados, ou seja, profundamente enfiados em nós, profundamente enraizados em nós. Temos que superar esses conceitos arraigados e temos que fazê-lo conscientemente, o que não é nada fácil de se fazer. Vamos fazer uma metáfora? Quando a gente descobre que não existe Papai Noel, nós temos que fazer de tudo para ficar conscientes de que realmente não existe Papai Noel. Compreendem isso? Então, se eu comecei a entender o estudo e a prática, eu vou ter que ficar consciente da presença de um Deus onipresente, que é um poder e harmonia, mas não é poder humano, ele é a harmonia natural do universo. O ser humano precisa entrar em frequência, em comunhão, em consciência com isso, e viver isso um pouquinho mais todos os dias. Agora não vai, como eu disse lá na aula, não vai ser escutando essa aulinha aqui com o indivíduo, ai que legal, é só fazer isso. Precisa estudar, precisa aprender a meditação contemplativa, não precisa virar um cavalo de estudo. Ele vai ler 50 páginas, seria bom, 50 páginas todo dia, certo? Todos os dias, e meditar 3 horas. Nós não estamos pedindo isso, meditar 3 horas por dia. Estamos pedindo que ponham a mão no material, comecem a entender, comecem a trocar o paradigma do bem e do mal e das ferramentas, da necessidade de coisas externas. Tudo que nós precisamos está dentro, porque tudo que nós temos dentro é consciência. Preciso estar consciente desta verdade, nela descansar, ou se tornar o observador. O observador, que ele é testemunha da ação da presença. E quem é a presença? É a atividade da verdade em nossa consciência, sem intenção. Atividade consciente em nossa consciência, certo? E como que é a ação da presença? A ação da presença na vida humana é o descanso dentro do indivíduo consciente desta verdade. Ele tem que encontrar esse descanso dentro da meditação e fora dela. Trabalhar para isso. Pronto, o recado está dado, vamos para a aula. Qual é a página mesmo? PDF é 44. O último parágrafo. É. Da página. Nem aí, vamos pegar mais um negócio aqui, que eu ia deixar para a aula do Data Limite ecumenismo, né? E religiões. Mas vai agora mesmo, é um presente de Natal, é a última aula do ano que vai para o YouTube. Eu achei que a última aula foi a outra, mas vai ser essa. Vou tratar um assuntinho aqui. Tem gente que chega no canal, gente, e acha que às vezes eu falo um pouco indignado demais, ou que eu estou criticando, julgando certas situações. Quem estiver acompanhando o meu canal já viu quantas vezes eu pedi desculpas por interpretações equivocadas daquele que não gostarem do que eu estou falando. E digo, não gosta? Sai do canal, não volta. Quem quiser ficar na crença em 2 poderes, nas crenças mentais, certo? Quem quiser ficar nos esoterismos e misticismos, eu já disse isso, eu acho que eu mesmo lembre de não precisar falar isso de novo, porque é teimosia minha voltar a esse assunto. Não tem nada de errado com isso, nada, cada um acredita no que quiser e eu respeito isso. Eu não tento mudar meus pacientes, eu oriento eles. E nenhuma pessoa do meu convívio social, a enorme maioria das pessoas do meu convívio social, que hoje é um convívio mais suave, eu nem tenho tanto contato, elas nem sabem o teor do meu trabalho, porque eu não ensino, não teimo, não quero mudar, não fico falando, olha isso, olha aquilo, é assim, é assado. Para ninguém do meu convívio social. Os amigos que continuam amigos, mas que o contato está mais suave. Meus familiares que os conflitos subiram todos, mas o contato é um pouco menor. Certo? Primos, tios, parentes, etc. Ninguém sabe do teor do trabalho que eu trago. Ninguém. E não me interessa mostrar para eles. Eu tenho um convívio natural e normal.
Portanto, eu não quero mudar a mente de ninguém. Não é? Então, cada um fica nas suas crenças religiosas que quiser. Cada um fica no esoterismo e misticismo que quiser. Quem quiser ficar no Ho'oponopono fica, não tem problema nenhum. Quem quiser ficar na cura quântica fica, não tem problema nenhum. Quem quiser ficar na constelação familiar fica, não tem problema nenhum. Quem quiser ficar no kardecismo fica, não tem problema nenhum. Não existe Umbanda, Candomblé, inclusive tem muito respeito pela Umbanda, Candomblé, pelo catolicismo, pelos evangélicos. Eu vou falar isso na aula do ecumenismo e religiões. Mas os misticismos, os esoterismos, cada um fica na técnica que quiser, cada um pensa o que quiser e faz o que quiser. Não precisa se ofender com o meu canal e com minhas palavras. É essa energia que me move, esse vigor que eu tenho para falar desse assunto, com a entonação de voz que eu falo, às vezes parece que eu estou projetando sombra, ou que eu estou criticando e julgando. Não, eu estou querendo tocar o coração daqueles que já estão com o saco cheio disso, que já tentaram de tudo, que como eu disse na outra aula, já foram em tudo quanto é biboca e não resolveram os seus problemas. Vocês acham que eu não andei atrás de dezenas de técnicas, dezenas de lugares eu fui atrás de conflitos por meus problemas psicológicos, por meus problemas materiais, por meus problemas de relacionamento, por meus problemas financeiros, e ninguém deu solução efetiva para isso. Encontrei essas respostas no Joel, e as coisas começaram a se solucionar efetivamente, sem necessidade de nenhuma ajuda externa, certo? Porque as ajudas externas eram ferramentas. Quem está no nível de consciência de ferramentas não tem nada de errado com isso. Deve ser respeitado e fica cada um na sua. Cada um no degrau da escada de Jacó. Então, não tomem por ofensa quando eu critico ferramentas, esoterismos e misticismos. Eu respeito e fica cada um no seu quadrado, certo? Mas quem for estudar Joel não pode mais misturar isso. Tem que fazer a escolha por Joel, porque fazer a escolha por Joel é fazer a escolha pelo Cristo. Um poder, uma presença, Deus, né? Não terás outro Deus ou outro poder. É o fardo leve. É. Porque se ele estiver dando poder a qualquer ferramenta ou crença externa, ele não está dando poder ao Deus onipresente que existe dentro dele. Não é? Porque fizeram comentário aqui, ó. Uma pessoa. Temos que o comentário de uma pessoa no YouTube. Temos que saber aceitar com gratidão quando alguém nos agradece por algo. E o professor precisa ter mais calor humano com seu público. Eu não estou preocupado com calor humano. Meu calor é espiritual. Certo? Meu calor é espiritual e não é calor humano. Não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém e nem para ser adulado por ninguém. Não me preocupo com isso. Que atenção compra um cachorro. Ó, as pessoas se constrangem quando agradecem e o professor, e ele friamente frisa, não ser ele a quem temos que agradecer. Se agradecer eu aceito, muito obrigado, mas eu friso mesmo. Não agradeça a mim, agradeça ao Pai que está dentro de ti, agradeça a presença de Deus, né? Que nem falaram para Jesus, mestre, tu és bom. Ele disse, eu não estou me comparando a Jesus, tá? O Jesus disse, eu bom, por que me chamais de bom? Bom é o Pai que opera em mim. Isso é humildade espiritual. Certo? Ó, constrangedor talvez, ela disse. Parabéns, palestras muito boas, mas sinto muita distância entre o professor e os alunos. Eu estou distante de vocês aqui? Faz 18 aulas que nós... Como naquele aula Estou mais perto que o ar que você respira. Naquele áudio, o grande segredo do caminho infinito em português fala, é uma percepção dela. Sim. É uma questão dela. Eu falei isso aqui para ela. É uma sombra dela. Ela fala, eu vou continuar. E tá tudo certo. Porque é uma percepção dela. Uma percepção dela. Porque, aqui, como é que ela disse aqui? E ela é filha de Deus. Sinto muita distância entre o professor. Ela está falando pelos alunos. Meus alunos são vocês, não a audiência do YouTube. A audiência do YouTube é aluno, sim, aquele que está estudando e compreendendo isso daqui. Aí eles começam a entender o teor do que eu estou falando, que é o abandono na crença em dois poderes. Porque aí o cara fala, puxa vida, misticismo e esoterismo não me serve mais. Com todo respeito ao misticismo e esoterismo. Fica lá quem quer.
Quem já não funciona lá mais e entender isso aqui, beleza. Nós estamos falando para uma minoria. Nós não estamos querendo ganhar a maioria. Certo? Nós não estamos aqui fazendo política. A pessoa, em Ó. vez de focar no aprendizado, vai focar Não existe, ela continua. Não existe só Joel na vida, e acho desnecessário tanto o julgamento em se tratando de alguém que fala tanto das sombras. Não existe só Joel mesmo. Tem Joel e tem Jesus Cristo. E é esse o ensinamento que nos interessa. Certo? É esse o ensinamento que nos interessa. Aqui, ó. Temos muitos iluminados que também merecem nosso respeito. Se for iluminado, merece o respeito mesmo. Vai, cria uma classe. Se for gente que está nas crenças do bem e do mal, merece apenas nossa paciência. Nosso respeito paciente. Mas aí não é admiração espiritual, certo? É diferente. Temos muitos iluminados que também merecem nosso respeito. E não é o que eu vejo do professor, sempre julgando outras técnicas. Eu não estou julgando, eu estou alertando para aqueles que quiserem estudar Joel. Abandonem as técnicas. E quem não quiser estudar Joel? Beleza, fica nas técnicas. Mas não misture, por favor, Joel com técnicas. O Joel fala isso claramente no livro Jornada, para não fazer miscelâneas. É um poder, esse poder é consciência, e ele não pode depender de nada externo. Consciência da presença. Um poder. Certo? Aqui, ó. Não temos que evitar a sombra. É difícil falar de sombra enfiado num planeta de sombra. Mexe com a sombra das pessoas e incomoda. Certo? Muito tempo se perde com julgamentos desnecessários em vez de ir ao ponto principal. Sei que muitos vão me crucificar, mas é o que penso. Não, a gente não precisa crucificar ela, está no direito dela. Muito obrigado pelo comentário dela. Mas ela fala aqui, devemos ir ao ponto principal. O ponto principal é a eliminação da crença em dois poderes. E para isso eu tenho que alertar aqueles que vão entrar no Joel para abandonarem as técnicas. Abandonarem até o poder da mente. Porque a mente preenchida pela verdade descansa no Espírito onipresente. Ok? Eu respondi para ela. Resposta para ela. Gratidão pelo seu comentário. Eu só estou trazendo para cá porque é totalmente pertinente, certo? Sim. Porque provavelmente não está estudando Joel, provavelmente assistiu uma aula ou outra só e caiu nessa e veio fazer esse comentário aqui. Mas não estou criticando ela. Eu estou agradecendo a criatura pela oportunidade de que eu possa ilustrar ou jogar luz sobre esse aspecto. Elucida como que as pessoas estão pensando a respeito desse assunto. Né? Porque críticas vão vir. Eu disse aqui para ela. Ó, gratidão pelo seu comentário, mas minha conduta tem por objetivo levar os receptivos aos estudos de Joel. Não encontrei o que vi no Joel em nenhum outro ensinamento. E o pensamento mágico da mecânica quântica é o mais pernicioso, danoso e enganoso método de pensar. Mas é lucrativo. Né? Embora seja a base da verdade. Mecânica quântica é a verdade, é a base estrutural da verdade. Porque quem tiver receptivo vai assistir a sua palestra de 2, 3 horas no YouTube, vai achar pouco, vai assistir de novo e no outro dia vai voltar de novo, porque precisa preencher. Quem tiver receptivo é assim. Exatamente, ó. Ainda é pouco, você ouve 3 áudios seu no YouTube, mais 2 do Caminho Infinito. Aí vai pro Joel, senão a pessoa não vai, é levantar, despertar o receptivo pro Joel. Aqui, ó. Não encontrei o que vi no Joel em nenhum outro ensinamento, e o pensamento mágico da mecânica quântica é o mais pernicioso, danoso e enganoso método de pensar. Ok? Ó, que fique bem claro, tudo e absolutamente tudo que tenha por base dois poderes, bem e mal, necessidade e carência, ter e não ter, e poder da mente, tudo isso é o erro humano. Por isso eu faço constantes alertas para o público, para a audiência, para ver se alguém vem para o Joel e vai entender essa questão do abandono da crença no bem e no mal. Porque as técnicas são bem contra o mal. Não sai desse sistema. Aqui, ó. Tudo isso é erro humano. Somente nos tornando conscientes da existência de um poder único e aprendendo a viver neste poder, poderemos começar esse aprendizado da prática da presença. Começar. Se você acha que isso é projetar sombra, eu sinto muito,
mas meu objetivo principal é levar receptivos à verdade a chegarem no Joel. Inclusive eu mesmo peço desculpas nas aulas para aqueles que interpretarem de modo equivocado sobre o meu modo de falar e ensinar. Se você assistiu às 3 aulas de data limite à série, se você fizer uma revisão e observar friamente, vai ver que eu procuro deixar bem claro a necessidade de compreendermos o caminho do meio e, portanto, minha energia é uma certa indignação no meu modo de se expressar. E, portanto, minha energia e uma certa indignação no meu modo de se expressar, de me expressar, é apenas a força que me guia para falar deste assunto. Energia de ativação. Aí eu digo aqui em letras maiúsculas, não estou me comparando a eles, e volto para letras minúsculas. Jamais, não estou me comparando a eles, jamais. Mas Luther King não pegou leve, Gandhi não pegou leve, e outros também não pegaram leve, e mesmo Jesus deu pauladas em Jerusalém, quebrando bancas, barracas e agiotas dentro do templo. Ok? Gratidão pelo seu rico comentário. A distância que você pensa sentir entre alunos e eu, como professor, é opinião pessoal sua, é dissonância cognitiva sua. Você está distante da compreensão da prática. Você já está estudando Joel profundamente? Eu pergunto a ela. Eu mesmo digo que meu canal é um 0 à esquerda, se Joel não estiver sendo compreendido. E ainda virão muitas críticas, e eu não me importo. Bom, vamos dar sequência aqui. Página 85 no livro, 44 no PDF. Último parágrafo. Me fala aí a frase. Quando aparece. Porque se esse posicionamento não é dado, vão vir mais críticas, certo? Isso. É preciso entender que eu não estou criticando técnicas. Eu estou alertando aqueles que querem entender Joel que saiam dessa. E quem quiser fica lá numa boa, não tem problema nenhum, né? Quando a prece? Isso. Porque, por exemplo, o kardecismo não tem o Evangelho segundo o Espiritismo? Nós vamos ter que inventar então o quê? O Evangelho segundo Joel Goldsmith, para os kardecistas entenderem isso aqui, meu? É crítica ao kardecismo? Não. Vamos subir o teto aí. Não é um campo de infinitas possibilidades? Né? Ah, tá criticando o kardecismo, beleza, me chama para uma palestra, não cobro nada, vou lá na Federação Espírita de São Paulo, eu vou onde eles quiserem, porque nós vamos conversar sobre os ensinamentos de Jesus. Mas os inteligentes são espertos, ainda não vou te chamar. Eles são muito inteligentes. Falar de uma coisa, né? Um princípio da prática que ficou de... Ontem à noite estava na meditação, falei, puxa, vou trazer isso para aula amanhã. Não foi falado lá na palestra do domingo, do princípio da prática. Gente, oração é pelos inimigos, tá? A oração que é eficaz é pelos inimigos, qualquer inimigo, qualquer discordante de nós. E quando que eu estou em oração? Quando eu rezo e peço a um Deus externo? Não, quando eu pacientemente observo e levanto Cristo no camarada. Certo? A oração pelos inimigos é a oração que tem valor, porque não existe inimigo. Inimigo é uma projeção do ego. E quem esteve na palestra viu uma grande e significativa manifestação de poder dessa oração. Sim. O que eu ia pegar aqui? Foi na prática, né? Foi na prática. É, Foi lindo. Como é que é? Foi Quando? Quando a prece. Quando a prece, mesmo afirmativa. Isso. Já pensei. Vou tomar até uma água aqui. Já pensei.
dessa coincidência entre aspas, do parágrafo, a gente, nessa questão que o senhor falou do espiritismo, do evangelho, né? Nós ontem, na lição do dia, foi falado que o Joel tinha gravado uma fita numa palestra em Seattle, e foi comentado pelo Cole Cornett sobre o porquê que os rabinos e ministros não sabiam definir o porquê que não tinha cura, não sabiam, né? E o Joel disse que seria uma fita reveladora, porque eles haviam se convencido que não sabiam a cura, porque eles não conheciam a Bíblia. Eles não sabiam, não entendiam, não interpretavam. Não, eles não interpretavam e não compreendiam a verdade na Bíblia. Eles conheciam a Bíblia, mas não tinham compreensão. Até hoje, mas se você for ver bem. Então não adiantava os ministros, os rabinos ou indicar, falar, olha, usem a Bíblia, porque nem eles mesmos sabiam como funcionava. Eu vou colocar. Bem interessante a lição de ontem, com essa trabalho do sangue. Sempre tem na descrição do vídeo, lá embaixo, descrição do vídeo, né? A pessoa aperta mais lá embaixo no YouTube. Eu vou colocar uns links ali de novo, sempre links interessantes, certo? Eu vou colocar um do Valdo Vieira, falando de Allan Kardec. Que o Allan Kardec, quando ele viu que ele estava velho, doente, tinha produzido todo o trabalho espírita kardecista, ele ficou meio perdidão, meio desesperado e fez média com a massa. Tá? Nós não estamos aqui para fazer média com a massa. Nós estamos aqui para fazer o que ele falou lá. Nós estamos aqui para falar para uma minoria. Porque quando essa minoria fizer a diferença, nós vamos dar testemunho da verdade. Ok? Não adianta querer que a massa compreenda. Nós queremos que uma minoria dê testemunho da verdade. Um testemunho que, embora ele exista nas igrejas em um grau, certo? Os praticantes têm condição de dar um testemunho muito maior. Porque os praticantes estão sendo limpos em suas crenças do bem e do mal. Estão desenvolvendo compreensão da presença de um Deus onipresente que age por si só, o Pai que opera em nós. Certo? Então ele trabalha isso constantemente até que ele comece a ver os sinais e os testemunhos. Tanto da melhora da sua vida pessoal quanto do entorno, como graças e bênçãos. E esse é o trabalho do praticante. O praticante dá a ajuda que a mecânica quântica propõe. Tem que ajudar. Ele vai ajudar porque está se tornando co-criador consciente. O co-criador consciente, ele é consciente do descanso nele na verdade, porque não é ele que opera, é o Pai que opera nele. Ele tem consciência da verdade na mente e nela descansa. Então ele tem sombra trabalhada nele. Né? Nas meditações essa semana, olha, o dinheiro é meu. É meu. Meu de quem? Da presença. O dinheiro é meu. Vamos lá? Aqui, ó. Continuando a aula, né? Nós demos aqui, só para o povo ficar sabendo, o povo do YouTube, nós demos aqui 1 hora de aula que não entrou no vídeo. Porque mesmo aqui na classe privativa, nós gravamos hoje a 18ª aula, mesmo essas aulas indo para o canal privado,
teve certos momentos que nós compartilhamos aqui que não entraram. Eles acontecem naturalmente, não é de propósito, né? Nós não tínhamos gravado o vídeo aí, nós entramos num assunto tão profundo aqui que não é possível compartilhar este assunto aqui, a não ser com vocês que estão há 18 semanas, 18 aulas quinzenais vindo aqui falar comigo. Porque tem coisa que não dá para ir para o vídeo, mesmo que esse vídeo que vai para o canal privado, mas coisa que vai vir em outros livros que nós vamos estudar. Provavelmente o que foi dito aqui hoje vai vir na segunda série de aulas, na classe privativa número 2, onde provavelmente nós vamos tratar ou praticando a presença. Então, quantas vezes nessas 18 semanas nós tivemos aqui 20 ou 30 minutos, ou às vezes até 40, de uma conversa aqui que não entrou no vídeo. Mas quem se beneficiou dela? Vocês que estão aqui, né? Vamos dar continuidade nesta aula, que é uma aula da classe privativa que nós estamos dando hoje, mas que nós vamos compartilhar no YouTube como um presente de Natal, certo? Vamos lá, qual que era a frase mesmo? Quando a prece. Aqui devia estar escrito assim, ó, quando a prece põe por terra todas as miscelâneas e técnicas. Vamos lá, dando continuidade à aula. Quando a prece, mesmo afirmativa, o que é prece afirmativa? Pensamento positivo, né? Eu estou colocando sentimento, isso é tão bom. Eu estou aprendendo mecânica quântica e aprendendo a colocar sentimento de gratidão. Ai, que bom! É disso que está falando aqui. Quando a prece, mesmo afirmativa, é Joel, tá? Caminho Infinito, PDF, página 44. Para depois não falar que eu estou inventando. Quando a prece, mesmo afirmativa, você viu só? Depois de gravar aquela primeira parte da aula falando tudo aquilo, a gente entra justo num trecho desse aqui. Eu planejei isso? Eu não. Mas algo maior planejou tudo isso. Até a dúvida que aquela pessoa lançou, que nós comentamos aqui, sim, foi comandada por algo superior. A presença na pessoa, a pessoa nem sabe. Quando a prece, mesmo afirmativa, resulta do uso de fórmulas, há a tendência de voltar para um velho modelo de reza da fé. Então, se eu estiver aplicando pensamento positivo e gratidão, é uma tendência de voltar para o velho modelo de reza de fé. E com isso a prece perde sua força. Então por isso que eu friso tanto. Para quem quiser estudar Joel, abandone para ontem miscelâneas, técnicas, esoterismos e misticismos. Quem for estudar Joel, sério. E outros que quiser estudar mais ou menos, não tem problema, não tem problema. Estuda mais ou menos, fica no misticismo, no esoterismo, na religião que quiser. Vamos dividir, né? Esoterismo e misticismo estuda mais ou menos, tal. Mas quem for católico, evangélico e espírita, pode continuar, com todo respeito, pode continuar sendo católico, evangélico e espírita e começar a compreender isso daqui. Porque a Bíblia da mesma forma, é o Evangelho da mesma forma, é o mesmo Evangelho, seja ele Bíblia ou Evangelho segundo o Espiritismo. É Evangelho, Jesus, Palavra de Deus, verdade, tanto faz. Só que no geral o povo do esoterismo e misticismo e técnicas, eles não querem isso daqui, eles querem poder da mente. E aí está o grande erro humano. Não tem essa não de, afinal de contas, a vida é formada de dualidades, né? Não, a visão humana materialista enxerga a dualidade, na onde só há unidade. Porque não importa se há frio ou calor, se está de noite ou está de dia, né? Tudo isso é a unidade da presença, e não dualidade. É a distorcida compreensão e visão humana que enxerga a dualidade, onde só há unidade da presença. Essa fala eu vou cortar. Depois dessa borrachada, vamos continuar. Corta não.
Não, porque Uma mansão louca. olha lá, quando a prece, mesmo a afirmativa, resulta do uso de fórmulas, há tendência de voltar para o velho modelo de reza da fé. Quando a prece, mesmo afirmativa, o que é prece afirmativa? Poder da mente, pensamento positivo, gratidão humana. Aí vamos agradecer. A gratidão humana não tem poder divino, do mesmo jeito que o bem humano contra o mal não tem poder divino. Quando a prece, mesmo afirmativa, resulta do uso de fórmulas entre parênteses técnicas, há a tendência de voltar para o velho modelo de reza de fé, e com isso a prece perde sua força. Quando, contudo, a prece consiste de uma sincera e espontânea afirmação da infinitude de Deus e da harmonia e perfeição de sua manifestação, está de fato próxima da oração absoluta, que é comunhão com Deus. Quem está atrás de poder de pensamento técnico, nem passa pela pessoa comunhão com Deus, palavra Deus. Eles querem ver o todo agir, mas um todo externo. Tá? Então, o canal Psicanálise da Alma, eu, o trabalho do Joel, qualquer coisa que derive disso com seriedade, está levando as pessoas para o conhecimento da vida mística, um poder e abandono de miscelâneas. E com relação, porque então para quem que nós estamos falando? A que público nós estamos nos dirigindo? O povo da mecânica quântica, que já cansou desse assunto de pensamento positivo, que já cansou de ver o dinheiro do banco imobiliário ser jogado para cima, certo? Quem já cansou disso, beleza, vamos estudar Joel. Quem não cansou, fica lá brincando de banco imobiliário. E nós estamos dando principalmente, uma hora isso vai ficar mais claro, para evangélicos, para espíritas e para católicos. Porque é a mesma verdade que está na Bíblia. Vamos compreender esse assunto. Nós não estamos inventando nada aqui. É simplesmente a palavra e o Espírito de Deus. Nada mais. Eu estou metendo pau nos evangélicos, nos católicos, nos kardecistas? Não. Vamos subir o teto dessa compreensão e abandonar a crença em dois poderes. Não há bem e mal, não há mal em Deus e não existe o bem e o mal. O bem e o mal é a criação da mente humana. Temer um diabo é a invenção da mente humana. O diabo é a mente que acredita em dois poderes. É Deus, uma presença, um poder. Antes que recebêssemos o clarão da verdade, orávamos por coisas ou pessoas. Então, se eu ficar utilizando a gratidão, eu agradeço pelo que eu já tenho, por coisas que eu já tenho, ou agradeço pelo que eu quero, como se eu já tivesse, é isso aqui, ó. Antes de recebermos o clarão da verdade, e que não há poder na mente, orávamos por coisas ou pessoas. Toda intenção mental por coisas ou pessoas é oração por coisas ou pessoas. Então é uma oração humana esperando que venha do externo. Por mais que a pessoa esteja tentando, é um grande sentimento de gratidão, é gratidão humana, portanto não tem poder nenhum. Antes de recebêssemos o clarão da verdade, orávamos por coisas ou pessoas. Em outras palavras, lutávamos por atingir algum fim pessoal. Como que fala lá na carta, na escada de Jacó? Aquele trecho, diz assim, servir o eu pessoal é inverter a lei e suprimir a vida. Inverter a lei de Deus e suprimir a vida de Deus, que manifesta abundantemente e harmonicamente no universo. Servir o eu pessoal, exclusivamente o eu pessoal. Isso significa que eu vou abandonar meus negócios, os meus trabalhos? Não. Eu vou desenvolver meus negócios, meus trabalhos consciente da prática. Aqui. Em sua grande visão, Emerson escreveu: a oração que anseia por uma vantagem particular, algo menor que o bem total, é viciosa. Viciosa é tendenciosa, enganosa, mentirosa. Certo?
Emerson escreveu: a oração que anseia por uma vantagem particular, algo menor que o bem total, é viciosa. E o que é o bem total? É a paz do Cristo dentro de nós, consciência da presença, reino, para ter coisas de acréscimo. Não me interessa quantos palestrantes tem, o que é que eles explicam. Nem eu estou batendo de frente, muito menos competindo. Cada um explica aquilo que o seu nível de consciência foi capaz de entender. E eu faço o mesmo. Eu explico aquilo que o meu nível de consciência foi capaz de compreender até agora. Porque por onde passaram esses daí, eu também já passei. Certo? Só que eu tentava aplicar para mim, não ficava ensinando para os outros. Como não funcionou para mim, como é que eu vou ensinar para os outros? E muitos usam a mesma Bíblia. Aqui. Então, este homem, aqui, e então, este homem sábio, deixa-nos a definição. Quem? Esse Emerson. A oração é a contemplação das coisas da vida, do mais alto ponto de vista. A contemplação das coisas da vida, do mais alto ponto de vista, é a contemplação da presença de Deus em tudo e em todos. Reconheça Deus em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não tem um Ele que endireita porque Ele vai ser bonzinho, porque eu estou sendo bonzinho. É porque eu e Ele somos um, somos o invisível e harmônico ao mesmo tempo. Então as veredas são endireitadas porque eu não vejo mais desarmonia, bem ou mal, ou não fico apenas querendo ansiar vantagens particulares. Aqui, E então, este homem sábio deixa-nos a definição. A oração é a contemplação das coisas da vida, do mais alto ponto de vista. Alto ponto de vista é o observador da mecânica quântica, o observador espiritual da vida, porque ele já compreende que o lugar em que está é solo sagrado e que o universo é espiritual, jamais foi material. É o solilóquio da alma contemplativa e jubilosa, né? É a canção da alma contemplativa e jubilosa, daquele que observa. É o Espírito de Deus proclamando alto seu trabalho, através da consciência que vive nesta verdade. Tão logo o homem seja um com Deus, ele nada pedirá. A prece não deve ser entendida como um voltar-se para Deus ou para alguma coisa, pois como completa Emerson, a prece como meio de atingir fins particulares é sem significado, é um roubo. Sandro, mas e o que diz então o livro de Isaías, que não li, né, mas ele ensina a forma correta de oração, que é orar como se a gente já tivesse. Como você interpreta isso? Orar como se nós já tivéssemos a presença de Deus em nós, não coisas. Receber a presença. Estou na presença de Deus, portanto nada me falta. Áudio do Joel, o que você tem na casa? Desaparece a carência. Ele é um fantástico esse áudio. Porque lá ele fala que enquanto eu ficar afirmando que eu não tenho as coisas que eu quero, eu jamais vou ter. Só que eu tenho que afirmar que eu tenho quem? A presença de Deus em mim, portanto nada me falta. Minhas necessidades são satisfeitas naturalmente pela presença do Espírito Divino em mim. Caminho eu nesta verdade todos os dias, pois estou em solo sagrado. Nada do mundo exterior mais me afeta. Estou no mundo e não sou... Vai elaborando, orando e vigiando. Ok? Porque se ele estiver desejando a forma, com algum tipo de desejo ou sofrimento, não é para ele deixar de desejar as coisas. Ele vai trabalhar para tê-las, contemplar a sua vida, trabalhando a sombra do sofrimento e da carência e do desejo. Desejo espiritual não é desejo humano. Desejo espiritual é realização dos bens de acréscimo. E aí? Aí a casa cai. Esse particular aqui, o ego, quando fala dessa oração por questões particulares, é o ego, é o pessoal. Ele quer ter poder pessoal e não poder da presença nele. nele. Que sofre, que ele tem um carro, que sofre. Está na esfera do ter. Tá.
e que está tentando usar a mente com um pensamento positivo para ter gratidão. Eu agradeço pela BMW, que ela já está na minha garagem. E quando acontece o contrário? Diga, meu bem. De você não desejar mais nada disso. Eu Ué? tô assim. Você está entrando na atmosfera de contemplação da presença. Agora, é porque você não deseja mais nada que você não admira as coisas belas da vida? Jamais. Jamais. Realmente, não. Tô assim, tá assim. Só que eu não fico, como se diz, não levantar de manhã desejando que meu dia seja bom, que hoje eu tenha alimento. Não, eu fico desejando Deus. Desejo É. Ele cai totalmente, nossa, eu Já levanta e pensa, estou na tua presença. Esse é mais um dia perfeito que se desdobra diante dos meus olhos. É pensamento de Deus, né? Ele é um com Deus. Esse dia é seu. não fica nisso daí, assim, fazendo esse negócio de Exatamente. oração. Exatamente. Porque, Vamos ver o que o Mike vem aqui para dar essa porretada? Aqui, ó. Que aula de Natal, hein? Não é esse dia Tô é ouvindo até os sininhos. Jingle Bell, Jingle Bell. Não é? Aqui, ó. Então, logo o homem seja um com Deus, ele nada pedirá. A prece não deve ser entendida como voltar-se para Deus para alguma coisa, pois, como completa Emerson, a prece como meio de atingir fins particulares é sem significado, é um roubo. Isso aqui é ponto de vista da vida mística, é um ponto de vista mais alto. O ser humano no eu pessoal, no ego, sempre vai tentar usar o poder da mente, nem que seja para produzir agradecimento. Eu vou agradecer porque assim eu vou ter. Aqui, ó. E agora sabemos o que a prece não é. Foi respondida a questão do Isaías? Sim. Eu devo querer tudo. Que nem aqui, ó. Foi lido agora, peraí. Vamos tocar para frente aqui. Agora sabemos o que a prece não é. A prece não é pedido, nem pensamento positivo, ok? Entenda o bom entendedor. Isto é Joel, isso são os ensinamentos do Cristo. O que é a oração que o Joel ensina no Caminho Infinito? Oração é visão interior da harmonia. Se há harmonia, nada me falta, então nada devo pedir. Eu devo viver e contemplar nessa verdade, fazendo o que me compete, sem tentar usar o poder do pensamento para produzir intenção de. A intenção de vem do ego, não de Deus. A presença produz os acréscimos por conta própria. Isso chama graça. O ego é a fábrica de desejos. É igual um gatinho sentado na janela tomando sol, né? Ele não está preocupado com nada. Vem ração, vem água, vem carinho, vem cuidado. O Joel disse numa palestra dele, certa vez, que ele foi fazer uma palestra, ele ficou surpreso porque tinha muito mais gente do que ele esperava. Estava lotado. E ele começou a palestra assim: o pensamento não tem poder. E todo mundo, foi o povo da mecânica quântica que foi lá. Teve até um burburinho assim, né? A galera, se mexeu na cadeira. Como assim? Foi em Nova York que isso aconteceu, Né? Nossa, imagina isso. Olha, naquela época. Então, é poder do pensamento, é dualidade. Foi aquele caso que 20 ficaram doentes naquela mesma palestra? A vida, como foi dito, mas a vida é feita de dualidades, pela visão materialista e dualista da vida, que tem um mal e precisa de um bem. A vida de Deus, o Deus vivo, é feito de unidade e não de dualidade. Senão, aonde está um somos nós? Um somos nós. Um somos nós. Ou a gente vai... Quem afirma que a vida é feita de dualidade, está falando assim:
dois somos nós. Dois somos nós. Eu e Deus não, eu e o capeta. Faltou criatura no final. Por que eu esculhambo quando eu falo de capeta? Porque eu já tive pânico, terror e medo desse arquétipo. Ok? Só que hoje eu tenho conhecimento e sabedoria da presença de Deus. Porque o capeta é a mente humana que acredita em dois poderes. Eu vou temer o quê? A minha mente? Né? Bafomê. Vamos lá. O que você falou, Fernando? Bafomê, chifrudão. Bafomé? Bafomê. É símbolo da magia. Da Certo. Aqui, ó. Aquele bode cheio de chifre. Jesus disse: meu reino não é deste mundo, e temos de lembrar disso quando oramos. Que mundo? Meu mundo é interno, é a presença comigo, sou eu que observo. O que eu observo com meus olhos, descansando na presença, é o mundo de Deus, mas eu o observo de dentro. Então meu reino não é deste mundo. Que mundo? O mundo do ego, que usa o poder da mente, que acredita que a vida é feita de dualidades. Tá? Esse é o mundo do ego, é uma dimensão mental do ego. Limitada. Porque a dimensão da unidade ou da presença é esta mesma que está diante dos nossos olhos, só que ela é enxergada do reino interno da consciência do praticante. O pessoal está tendo uma palhinha hoje aqui do que foi essas 18 aulas aqui, certo? Uhum. Porque como essa aula vai para o YouTube, é uma palhinha. Uma canja. Aqui, ó. Jesus disse: meu reino não é deste mundo, porque ele também disse: o reino está dentro de vós. Ele não disse: ireis construir o reino dentro de vós. O ser humano construiu o reino dele, o reino de Deus dentro construído pelo humano ou pensamento humano. Não, o reino é, o reino está dentro de vós. Jesus disse: meu reino não é deste mundo, e temos de lembrar disso quando oramos. Orar não é pedir, oração é visão interior da harmonia. Voltarmos-nos para Deus, levando algum pedido ou desejo deste mundo, será infrutífero. Ou seja, voltarmos-nos para Deus, ou voltarmos-nos para as nossas crenças, ou voltarmos-nos para o nosso sentimento de gratidão humana. Tanto faz. Voltarmos para este modo de pensar, com algum pedido ou desejo deste mundo, será infrutífero. Quando adentrarmos no santuário do Espírito, temos de deixar de fora todos os desejos. Nós vamos cometer erros humanos na prática e viver meio viciados ainda com a dualidade. Quando entrarmos no santuário do Espírito, que é dentro do nosso corpo, na meditação contemplativa, devemos deixar de fora todos os desejos. Quem cria os desejos? Pelo menos naquele momento. As necessidades e carências terrenas devem ser abandonadas ali, né? Temos de deixar este mundo e nos encaminhar para Deus com apenas uma ideia: a comunhão com Deus, a união, a unidade com Deus. Amém de Deus, o negócio é o todo e o Deus é a mesma coisa. Palavra desgastada. Não devemos orar para obter qualquer coisa, ou para mudar ou corrigir algo, que nem a essência do trabalho de Joel, que é a arte de curar pelo Espírito, é reconhecer que não há doença para se curar, pobre para se enriquecer, ou pecador para se redimir. Não há. Só que se não há, ele parte do praticante. Ele é capaz de vivenciar e reconhecer esta verdade. Ok? A oração, que é a união consciente com Deus, consciência da presença, o tempo todo. Orai e vigiai. A oração, que é a visão interior da harmonia constante, que é a união consciente com Deus, sempre redunda em
harmonia, paz, contentamento e sucesso. Sempre resulta em harmonia, paz, contentamento e sucesso. Ah, mas eu comecei esse processo e eu não estou vendo nada. Travessia do deserto da crenças limitantes. O período em que o indivíduo observa a consciência dele, suas crenças e seus sentimentos desarmônicos. Não há outra forma. Consegue perceber até mais a desarmonia, né? Como no começo, né? É igual o professor Clóvis fala, né? É igual Iron Man, nadar travessia. É nadar travessia, correr, malhar, é desenvolver essa compreensão na consciência. Atravessa o deserto, correndo com os pés descalços, queimando na areia. Desviando das pedras e dos espinhos. Chega lá só as canelas, só o toco. Né? Travessei, cheguei no oásis, olha lá do outro lado. Estou vendo o inferno e as crenças em 2 poderes. Fiquei livre dessa ilusão do poder da mente humana. Aqui, ó. E essas são as coisas dadas de acréscimo. Ou seja, a oração, que é a união consciente com Deus, sempre redunda em paz, harmonia, contentamento, sucesso. E estas são as coisas dadas de acréscimo. Não é que o espírito produza, corrija ou cure a matéria ou o universo físico, mas o que ocorre que nos elevamos para um grau de consciência mais alto, onde há menos matéria e por isso menos discórdia, menos desarmonia, doença ou carência. Há menos matéria porque eu tenho menos coisas? Não, há menos matéria porque eu estou enxergando o reino do Espírito manifesto. Então, tem professores que ensinam no jardim da infância. Tem professores no maternal, certo? Tem professores do jardim da infância, do pré, do primário, do ginásio, da faculdade, né? Da pós e do doutorado. Nós estamos tratando aqui de doutorado espiritual. E não do pré do pensamento positivo, né? Do poder da mente. Mas as crianças que estão no pré do poder da mente precisam daqueles professores. O que eu posso fazer? Nada. Ainda bem que tem. Se não tivesse o professor do pré, aquelas crianças iam ficar retardadas. Aqui, ó. Nós vamos terminar este capítulo hoje, nesta aula de final de ano, o capítulo 7, a oração. Né? Isso sem falar 1 hora de aula que não entrou na fita aqui, certo? Que não foi lendo o livro, foram outras nuances da prática e princípios que eu passei para vocês aqui, para esses 2 meses de férias que nós teremos. Porque da mesma forma que nós começamos esta classe aqui, e nas primeiras aulas, quem estava aqui na primeira aula? Acho. 2. Porque teve o resto, não estava, veio depois. Você estava também na primeira aula? O resto, soltaram até foguete. Soltaram até foguete. O resto veio depois e foi ficando. Mas passou mais de 20 aqui que veio e foi embora. E o que se importa? Nada. A Rosa. A Rosa, a Shirley e a... a Rosa, a Shirley e a... a Rosa, a Sueli. A Sueli. O resto veio depois e ficou, corajosamente. Mas mais de 20 passaram por aqui e foram embora. E alguns ainda estão vindo, mas faltam muito. Normal, tudo bem, não tem problema nenhum. As aulas voltam, acho que na última semana de fevereiro. A aula volta 1 semana antes do carnaval. Sim. Certo? É mais que o final de fevereiro. Ok? Nós vamos voltar em outro lugar, não vai ser nesse aqui, nós estamos de mudança. Mas no começo dessa classe privativa aqui eu disse, gente, eu não sei como vai ser esse curso, mas uma coisa eu garanto para vocês, quem aqui ficar
vai ter experiências e vai ver o teto da compreensão subir. E outra coisa, se isso não acontecer, eu fecho a conta, passo a régua, arranco até o canal do YouTube. Porque se não acontecer isso, eu sou um charlatão. Certo? Porque se eu tivesse com uma ação humana aqui, confiando no meu pensamento e ensinamentos meus, em minha experiência humana, em meu conhecimento psicanalítico, seria conhecimento humano. E aí, para falar de espiritualidade, seria charlatanismo? Sim. Aqui, para a gente terminar aqui. Vamos até acabar, certo? Onde é que a gente parou? Já é o último parágrafo? Eu subi uma página, achei que nós estávamos lá para cima. Ó, a comunhão com Deus é a verdadeira oração, a consciência do todo, a unificação, a individuação. Individuação total? Unificação total? Não, o início consciente desse processo, aquele que fez a escolha de abandonar as técnicas, a crença em 2 poderes. Porque muitos vão continuar precisando dessas técnicas. Não tem problema. Fica nas técnicas e vai dando uma olhadinha no Joel se quiser. Se não quiser, não tem problema nenhum, gente. Vai compreender em alguma medida. Nenhum. Em alguma medida vai... Isso é só para aqueles que estiverem cansados. Vinde a mim aqueles que estiverem cansados. A mim quem? O Sandro não. Vinde a mim a presença de Deus. Esse invisível que tudo permeia. E nele descansem. A comunhão com Deus é a verdadeira oração, é o desenvolvimento na consciência individual de sua presença e poder, e isto nos torna todos completos, harmônicos e descansados. A comunhão com Deus é, na realidade, ouvir a pequena voz silenciosa. Nesta comunhão ou oração, não proferimos palavras para Deus, mas a conscientização da presença de Deus é uma comunicação da verdade e do amor que vem de Deus até nós. É um estado de ser abençoado que jamais nos deixa no ponto em que nos encontrou. Está fudido? Está no ralo? Está no buraco? Né? A compreensão desse ser abençoado jamais nos deixa no ponto em que nos encontrou. E ela nos encontra num ponto qual? Em que nós estamos necessitando deste Deus, desta presença, e nós passamos a buscá-la por ela dentro. Aqui, ó. A comunhão com Deus é a verdadeira oração. Se eu sou um com Deus, o que eu vou pedir? Se eu sou um com Deus, pelo que eu vou sofrer? Mas se eu estiver sofrendo, eu vou observar o sofrimento. É o início do processo. Se eu sou Okay? com Deus, o que eu vou pedir? Essa é a grande compreensão. Sim. Ah, tá, mas então se eu estiver com Deus, eu não quero, porque aí eu não vou pedir nada, eu não vou ter nada. Não. Vai ter tudo. Vai ter a presença para ter as coisas de acréscimo. Profundo regozijo e satisfação. Vai acontecer em 3 semanas? Vai acontecer em 3 meses? Não. Mas com 1, 2, 3 anos o indivíduo tem condições de eliminar 20, 30 ou até 40% de toda a frustração interior em relação à vida, Deus e os pensamentos desarmônicos que ele tinha e suas crenças limitantes a respeito do poder da mente e dualidade. Aqui, ó. A comunhão com Deus é, na realidade, ouvir a pequena voz silenciosa. Nesta comunhão ou oração, não proferimos palavras para Deus. Nós não vamos proferir palavras para um Deus que vá ouvi-las, que isto fique claro. Por isso que é necessário interpretar o caminho infinito. Não proferimos palavras para Deus, para que Ele nos ouça. Mas ou seja, nós vamos proferir palavras ou pensamentos, sim. Mas aqui, ó, mas a conscientização da presença de Deus é uma comunicação da verdade e do amor. Então, utilizar a mente para proferir palavras e pensamentos dentro da meditação contemplativa é isso aqui, ó. É conscientização da presença, é uma comunicação da verdade e do amor. Porque eu não posso esvaziar a minha mente e tentar perceber Deus. A mente vai ficar tomada pelas crenças e problemas humanos. É preciso contemplar a verdade lentamente e nela descansar.
para perceber que esse Espírito onipresente produz esse descanso e esta paz. Lentamente, gradualmente. Nesse contexto, eu poderia dizer que a consciência é não verbal, nesse contexto. Nós vamos verbalizar, mas a para consciência entrar em não verbal, contato. Porque verbalizar é mente. É não verbal, né? A consciência é não verbal. A gente pode dizer que essa verbalização é a linguagem do Espírito. Né? Nós vamos usar palavras e pensamentos dentro da meditação contemplativa para contemplar o Espírito e a verdade. Não para pedir. Não para me dirigir em nenhum deles. Né? A gente pode até começar a meditação contemplativa aqui, assim. Estou aqui agora, Pai, na Tua presença. Utilizo de palavras e pensamentos, não para ser... Eu não posso dizer de outra forma, desculpa. Não há outra forma de fazer, só essa. Porque eu não posso dizer de outra maneira, assim. Exatamente. E ainda não sinto profundamente, mas e eu estou... Não sei fazer de outra Fala forma que eu vou e ainda não escutar. sinto profundamente. Legal, Fernando. Mas estou aqui, utilizando dentro do meu silêncio palavras e pensamentos, não para que um Deus em algum lugar me ouça e me atenda, mas sim para que eu possa me tornar consciente desta verdade. Para que na elaboração dessas palavras e pensamentos eu possa descansar no profundo sentido que elas têm. E aí elabora, contempla, o descanso vem. Isso é diário, todos os dias, 3, 4 vezes por dia, de 3 a 5 minutos no mínimo, que é o que fala a carta de Joel ao seu filho Sami. E mesmo cometendo erros da vida humana, com algumas semanas ou meses, ele vai ver alguma harmonia se desdobrar na vida dele. É o começo. Agora, ele vai conseguir só ouvir nessa aula aqui? Jamais. Estudem Joel, ouçam os áudios. Como eu disse e repito mais uma vez, gratidão para o Regis Brother e para a senhora Rosilda Rocha, do canal Regis Brother, do canal Caminho Infinito em Português, porque o canal desses dois é 100 vezes mais importante que o meu. Eu diria que de todos os canais da internet. O meu não tem valor, o meu é uma boa ajuda, mas não vale nada se não estiver estudando Joel. Não tem nada mais importante, né? Quantas? Já falei isso umas 10 vezes já. Não tem nada mais importante que essa missão. Agora, nós estamos aqui apenas proferindo palavras ao vento? Não, nós somos todos aqui praticantes. Eu estou na prática há 7 anos, longe de ser um Joel no grau 3, aonde ele chegou, mas estamos trabalhando para estabelecer. Eu estou há 7 anos estabelecendo grau, certo? E a gente fica se gabando de qual foi o grau, ou acha que está no 2, ou já estou no 2. Nós vamos vendo testemunhos da prática, porque não é eu que opero, é o Pai que opera em mim. Isso começa em algum grau e se torna testemunho vivo. Eu vou dar um testemunho aqui. Nós estamos em 10 pessoas aqui, comigo hoje. Uma semana atrás, mais precisamente dias 4, teve meia dúzia de testemunhos aqui, nós só não fizemos questão de jogar no vídeo. Só isso. Uma meditação longa, eu medito bastante tempo. Meditando uma hora e meia, tá? E me veio um choro muito grande. Você pode repetir, começar de novo e falar um pouquinho mais alto, que depois eu vou até aumentar aqui para sair, senão sai comprometido o áudio aqui. Coisa de dia 4 de dezembro, fiz uma meditação prolongada e tal. Eu imagino eu que por volta de uma hora e meia de meditação, estava um silêncio profundo, uma integração profunda com Deus, né? E me veio um choro muito grande. E eu prorrompi em lágrimas, comecei a chorar. E eu entendi, Deus estava em campo naquele momento. Eu falei, agora Deus está em campo. Porque o Joel tinha me explicado numa palestra dele os sinais exteriores dessa unidade com Deus. No dia 6 eu tive uma grande graça. A Dirce sabe que eu tive uma graça porque eu falei com ela, eu não falei qual, e me reservo o direito de não falar a vocês qual. 2 dias depois. Mas foi uma grande graça, uma grande graça. Uma coisa que me tirou assim um Everest das costas, né? Uma percepção e tudo mais. Então eu falo, isso é não há caminho melhor do que esse para você entender isso, que é uma realidade, entende? Isso de fato acontece, né?
A Deus já tinha tido uma coisa profunda também antes, mas nesse dia me ocorreu uma grande graça. Então, trabalhar, se esforçar nesse caminho, eu acho que é tudo que a gente tem que fazer, sabe? A gente não está aqui para comer, para vestir, para ir no cinema. Eu acho que a gente está aqui para ir para dentro, para se encontrar com Deus e tudo mais. Certo. A gente termina por aqui a aula de número 18, essa última aula do ano de 2019. O trabalho continua a partir do fim de fevereiro. Nós demos foram dadas instruções para vocês por esses 2 meses de férias, que eu garanti que mais, como eu falei, né, quando essa classe começou, que vocês iam ter avanço e desenvolvimento na prática. Depois das instruções que foram dadas aqui, vocês vão voltar das férias com uma percepção mais melhorada ainda da prática. Ok? Muito obrigado. Obrigado. Um excelente final de ano a todos, Natal, etc. Obrigado a todos. Estarei com todos vocês na mente todos os dias, porque é desse jeito que funciona, não consigo que seja de outra forma. Muito obrigado, até a volta às aulas. Obrigado, senhor.